como que casos de demência podem te ajudar na tua mudança de comportamento para o ano de 2019. Como? Parece que não tem nada a ver, mas eu vou te explicar exatamente como que isso é possível. Casos de demência são exemplos que eu costumo usar para ilustrar uma outra coisa. E aí a gente vai caminhar juntos aqui nesse vídeo e eu vou te mostrar o que é essa outra coisa. A começar pelo fato de te dizer uma coisa que é muito importante nessa história, nessa discussão, nessa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui juntos, que é o fato de que eu e você somos BEAs. BEAs. B-E-A. Como assim? Bagagens emocionais ambulantes. E isso é o que eu e você somos. Mas por que eu não digo que nós somos BMAs? Bagagens de memórias ambulantes. Sim, porque quando eu falo sobre nós sermos bagagens emocionais ambulantes, eu estou me referindo ao fato de que nós somos, imagina lá que você é uma mala de rodinha, de 2 rodinhas, com alça e com puxadorzinho. Tem umas pessoas que são mais malas do que outras, mas todos nós somos malas, nesse caso aqui, nessa minha ilustração. E dentro, né, dessa mala, como eu disse, tem roupas, e essas roupas representam todas as memórias que você tem. Mas especialmente aqui nessa nossa discussão, eu vou falar principalmente sobre as memórias que te marcaram mais, através de emoções muito fortes. Então, eu vou falar, por exemplo, quando eu falo sobre emoções muito fortes, eu falo sobre situações que você viveu, que podem ter sido, por exemplo, de um profundo medo, você sentiu muito medo, nossa, achei que eu fosse morrer. Você sentiu uma sensação de perda, você perdeu alguém, você perdeu algo e você pensou assim, nossa, naquele momento eu achei que a minha vida fosse acabar. Você sentiu uma tristeza muito profunda, você achou que não ia dar mais, você achou que talvez o dia nem ia chegar, o dia seguinte. Ou então você sentiu uma alegria muito grande, nossa, aquele foi o melhor dia da minha vida. Você sentiu, acabei de olhar uma pessoa na janela ali do vizinho, achei estranho, mas sim, você sentiu uma felicidade, algo mais profundo, algo que não foi tão intenso, mas que de fato foi muito marcante. Ele tá olhando pra mim, tá estranho, sim. Foi marcante pra você, então aquilo ficou. Essas memórias, né, que são as memórias que aqui eu vou chamar de memórias emocionais, e é principalmente sobre elas que eu vou falar com você, e é por isso que eu chamo, né, eu digo que nós somos BEAs, nós somos bagagens emocionais ambulantes. Mas tá bom, vamos começar a falar sobre os casos, né? Especificamente sobre a demência. Eu não vou aqui me deter, dar super detalhes sobre o que é a demência. O objetivo desse vídeo não é falar sobre gerontologia, né? Não é falar sobre o processo de envelhecimento. Caso você queira que eu fale sobre isso, você tenha dúvidas a esse respeito, você tenha curiosidade de como proceder em relação a algumas situações que eu vou citar aqui, que são 2 casos que eu vou citar para você, de pessoas que apresentavam algum tipo de demência, você pode entrar em contato comigo no direct, como sempre, e pode me pedir alguma coisa, fazer alguma pergunta, quem sabe eu não faço um vídeo especificamente sobre a tua dúvida. Mas o nosso objetivo aqui não é tirar dúvidas sobre o que é demência, o que não é, sobre quais são os casos que costuma estar presentes, é só em idoso, não é? Isso é uma outra discussão. Mas a única coisa que eu vou te falar sobre isso é que existem vários tipos de demência e eu nem vou detalhar se é Alzheimer ou se é de algum outro tipo. Eu vou falar simplesmente de demência e você já vai entender, né? Que é algum tipo de alteração cognitiva, ali, intelectual, que afeta a memória da pessoa e que pode trazer casos como esses que eu vou citar para você. Então, eu vou citar para você nesse momento 2 casos que já me foram relatados e você vai acompanhar junto comigo e depois a gente vai discutir tirar deles o que a gente pode aprender, tá bom? O primeiro caso é o caso de uma senhora que, né, já uma senhora, e que em alguns dias ela acorda, né, vou citar como se fosse um dia só, né, em um belo dia ela acorda e ela sente como se o lugar que ela tivesse não fosse a casa dela, mas é a casa dela, ela sente como se ela tivesse perdida, né? E ela fala para as pessoas que estão com ela, para as pessoas levarem ela para casa. Por favor, me levem para minha casa, porque as crianças estão precisando de mim.
né? Elas não podem ficar sozinhas. Essas crianças de quem essa senhora está falando são os filhos dela que já estão todos grandes, já tem família, trabalho, etc. Mas ela está lembrando de um momento da vida dela, e lembrando com muito detalhamento de um momento da vida dela, em que ela morava em um outro lugar, em que a situação em relação aos filhos, talvez, dependendo do caso, uma situação financeira, todos os aspectos que envolvem a vida dela, ela lembra como se fosse daquela época, de um tempo distante, a ponto de acordar na casa dela e dizer que essa aqui não é a minha casa, me levem para minha casa, porque isso aqui não é o meu lugar. O segundo caso que eu quero relatar para você é também de uma senhora que já tinha perdido o marido, né? O marido dela já havia falecido, o senhor também, e ele já havia falecido. Acontece que ela acorda e ela lembra de um período, ela revive um período em que o marido ainda estava vivo, né? Então ela pergunta pelo marido, né? Cadê ele? Onde é que ele tá? Cadê o seu, vamos falar qualquer nome aqui, cadê o seu João, né? Onde é que ele tá? Ele saiu, onde é que ele tá? Que horas ele volta? Esse marido já morreu, né? Vou te dar o exemplo de qual foi o procedimento nesse segundo caso, por exemplo. Na verdade, acho melhor eu te dizer que é recomendável em muitos desses casos, tá aqui uma outra informação de brinde para você sobre casos de demência, né, que não é recomendável você olhar para a pessoa e dizer, ei, a pessoa morreu, então, ei, não, você tá louca, você tá inventando, isso não existe, né, mas assim, já mudou, nossa, isso foi há 15 anos, mamãe, então isso foi há 20 anos, tia, vó, ou qualquer que seja a pessoa. Uma das formas que seriam mais recomendáveis de agir seria levar essa pessoa até o local, né? Então, talvez levar até um hospital onde esse marido faleceu, levar até uma maternidade onde alguém nasceu, dependendo da situação, levar para o lugar onde aquela pessoa está com essa memória muito forte, atrelada, e recontar essa história. Não dar um choque, não, tudo bem, entra na da pessoa e vai aos pouquinhos, né, fazendo ela lembrar, os anos passaram, né, 10 anos passaram, 20 anos passaram, e aí as coisas não são mais do mesmo jeito, infelizmente, o seu João faleceu, e aí, infelizmente, essa pessoa vai, como se ela estivesse vivendo a morte do esposo novamente. É como não, ela vive o luto novamente, né, e infelizmente tem que ser assim. O interessante aqui, interessante por um aspecto puramente técnico, né? O interessante aqui é que essas mesmas pessoas, são pessoas que são capazes de não lembrar, por exemplo, o que elas comeram ontem. Talvez se você perguntar para essas duas senhoras o que elas comeram hoje de manhã, no mesmo dia em que elas estão vivenciando esse caso, é muito possível que elas não lembrem, mas elas lembram de um período da vida delas muito distante. Né? Existem pessoas, não necessariamente por causa de demência, mas por outros casos, que, por exemplo, revivem momentos da vida em que eram crianças, enfim, são momentos muito distantes. E por que isso me chama muito a atenção? E por que eu uso esse exemplo para mostrar para as pessoas que nós somos bagagens emocionais ambulantes? É exatamente porque muitas vezes o que acontece é que a gente acha que a gente cresce, né? Aqui a gente fica assim, nossa, cresci, o tempo passou, muitas outras coisas aconteceram na minha vida, novas memórias foram criadas, novas experiências foram vividas, novos registros de memórias foram feitos. E aí, essas memórias difíceis, lembra que eu falei de memórias de situações que você viveu emoções muito fortes, né? Então, por exemplo, talvez uma perda muito significativa, talvez uma tristeza muito grande, talvez uma alegria muito forte, uma felicidade muito forte, que hoje, talvez, você não tenha mais condições de viver essa mesma alegria, essa mesma felicidade, essa mesma emoção. Você simplesmente pensa, muitas pessoas pensam que aquilo simplesmente ficou para trás. Ficou para trás, eu não lembro mais disso, você se esqueceu. E pode ser que não. E aí, o que acontece? Muitas vezes, em situações de crise, em situações difíceis, em situações que remetem muito àquela memória e aquelas emoções associadas àquela memória, aquela afetividade associada àquela memória, aquele momento, aquela vivência, vem à tona.
né? Mas você deixa de lado, porque a situação passa e aí você continua vivendo. Mas toda vez que você vive alguma situação que se aproxima um pouco mais daquilo, ou você simplesmente se surpreende, né? É algo que aparentemente não tem nada a ver, mas lá vem aquela memória, lá vem aquela situação, lá vem aquela sensação ruim, e aí pode ser que, a depender da pessoa, isso muitas vezes compromete o dia dela, muitas vezes isso compromete a semana dela, muitas vezes isso compromete o mês dela, muitas vezes isso compromete o ano dela sem ela se dar conta, e muitas vezes isso compromete o quê? Isso compromete os projetos de mudança de comportamento que ela tem para o ano, para a vida, para o resto da vida dela, enquanto ela não parar e fizer uma reflexão a respeito dessa bagagem, dessas roupas aí que representam essas emoções e associadas a essas memórias, que ela carrega, né, junto com ela. Isso é interessante, gente, porque a gente realmente pensa isso, né? Ficou para trás. Eu só me lembro eu já não me lembro mais nem o que eu comi na segunda-feira. Então essas memórias aí ficaram para trás, eu deixei para trás, eu fui vivendo. Hoje eu tô em um novo relacionamento, hoje eu tô com uma nova família, hoje eu tô com novos amigos, hoje eu tô em outra cidade, hoje eu tô em outro trabalho, hoje eu tô em outra igreja, hoje eu tô em outro contexto, isso não me influencia mais. E aí eu quero te citar um pouco a respeito dos estudos que falam sobre a influência que a gente sofre enquanto feto na barriga da nossa mãe, né, na nossa vida intrauterina. Né? Então, nós temos estudos que comprovam que desde que nós estamos na barriguinha da nossa mãe, nós somos influenciados, né, por aquilo que a gente recebe dentro, já ali naquele ambiente, e isso tem sim impacto sobre como a gente vai se comportar exteriormente. Existem, de fato, memórias que a gente esquece. A gente não lembra, por exemplo, do dia que a gente nasceu, a gente não lembra do nosso parto, ou dos nossos primeiros dias de vida. Mas o fato da gente esquecer uma coisa com esse detalhamento, né, não significa que, de alguma forma, aquela memória ela não foi registrada. Nós somos compostos por sensações. Nós somos seres sensoriais, né? E nós somos influenciados, nosso corpo é influenciado por uma série de vias diferentes. E isso nos influencia. Então você pode ter certeza que a sua composição, a sua experiência de vida, desde quando você estava lá dentro da barriguinha da sua mãe, até quando você, desses dias aí que você não lembra, que é quando você estava lá dentro do trabalho, o nego tava limpando a tua bunda e essa coisa toda, e aí cresceu, e aí os primeiros dias de aula, nada disso você lembra, mas muito disso foi constituindo quem você é hoje. Muito disso foi constituindo se você gosta mais da noite do que do dia. Muito disso foi constituindo, por exemplo, se você prefere uma cor ou outra, uma temperatura ou outra, um tipo de ambiente ou outro, se você gosta mais de rock ou se você gosta mais de música romântica, de música country, de sertanejo. Paula, como assim? Que é isso? Sim, as influências ambientais que você sofreu ao longo da tua vida, entenda a vida por embrião sendo gerado ali, como eu já falei sobre como que a gente é influenciado já dentro do útero da nossa mãe, todas essas experiências que você vive vão influenciando você, tá certo? E como eu disse, isso vai te compondo enquanto ser humano. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque a gente percebe que essa nossa visão, esse nosso pensamento a respeito do que nos influencia, pode estar um pouquinho deturpado. E o caso de demência nos ajuda a perceber isso. Né? Você percebeu o que eu disse? Mesmo pessoas que não lembram de informações simples do dia a dia, informações básicas da vida delas, elas de repente... Você acha que elas planejaram isso? Você acha que naquele ano, por exemplo, da vida delas, elas pensaram assim, essa memória aqui eu vou registrar com mais intensidade, porque daqui a alguns anos eu vou me lembrar dela. Não. De repente, pessoas que estão com muitos anos de vida lembram com precisão de momentos anteriores da vida delas, às vezes descrevendo situações, fulano de tal, uma hora dessa tá na cozinha,
Meu filho, Tiago, tá uma hora dessa com aquela blusinha azul e aquele bibidol. Detalhes que, se você perguntasse em outros momentos para essas pessoas, talvez elas não tivessem como te responder. O que isso significa? Que essas memórias, elas estão registradas. E essas memórias, essas que você não lembra, essas que você acha que esqueceu, elas estão aí te influenciando. E isso, qualquer ponto, qualquer o centro dessa nossa discussão, qualquer resposta para a pergunta como que casos de demência podem te ajudar no teu processo de mudança de comportamento, no teu estabelecimento de mudança de comportamento para o ano de 2019. Eles podem te ajudar, em primeiro lugar, a partir do momento em que você entende, você está consciente, você passa a estar consciente de que essas memórias sim te influenciam, de que memórias das quais você não lembra detalhadamente te influenciam também, que você lembrando, ainda falando sobre ser consciente de que você é uma bagagem emocional ambulante, vai ser para sempre. Você é uma bagagenzinha que anda para os lugares, que se movimenta, que fala. Pro resto da sua vida, você vai ser ali uma bagagenzinha cheia de memórias e de emoções. Estando consciente disso, você pode passar para o segundo ponto. O segundo ponto é reavaliar. Talvez metade desses projetos que você está fazendo aí, não, eu vou fazer isso em 2019, não vai ser possível, desculpa te dizer, mas não vão ser possíveis de serem tirados do papel enquanto você não trabalhar algumas dessas emoções que você está guardando com você, achando que você superou e que você não superou. Então é momento de fazer e aproveitar e fazer uma reflexão, uma reanálise, né? Deixa eu analisar aqui a minha bagagem e deixa eu analisar as minhas emoções. Enquanto eu estava falando ao longo desse vídeo, você lembrou de algumas coisas. Se possível, pegue um papel e anote. O que foi que você lembrou? O que foi que, quando eu falei assim, momentos de crise, você lembra disso? Em momentos de dificuldade, em momentos que se assemelham àquilo que você viveu ou que não se assemelham, por incrível que pareça, você lembra disso, anota tudo que você lembrou. E agora olha para isso e pensa, como é que eu posso trabalhar isso em mim? Eu preciso de terapia? Analisa, talvez você precise de uma ajuda externa. Eu não preciso, eu posso trabalhar isso aqui, eu posso fazer uma reflexão sobre. Um dos primeiros passos, gente, sempre é estar consciente. Se eu estou consciente que eu tenho sim um problema, eu não ando negando por aí, para mim mesmo principalmente, né? Não, tá tudo ótimo. Ixi, já tô pronta para um outro relacionamento, porque eu super esqueci plano de tal. Não, talvez você não tenha esquecido, não tem problema nenhum esquecer. Passou só uma semana, calma, né? Então, quais são as providências que você pode tomar para você se sentir pronta para uma nova, para um novo desafio, para uma nova tentativa, para uma outra experiência? Talvez a única coisa que você precise fazer por agora é entender que você não está pronto, é entender que não está resolvido. E aí você precisa dar tempo ao tempo, porque sim, o tempo faz o seu papel. Mas só deixando de lado e dizendo assim, eu esqueci, deixei para lá, muitas vezes não é suficiente. Até porque o modo como você vai se portar diante de situações que te remetem àquilo vão ser diferentes. Você vai olhar, se você está consciente de que você tem sim uma dificuldade, você vai olhar para aquilo e vai pensar, eu tenho uma reserva com isso aqui. Deixa eu começar a observar como é que eu me comporto diante dessas situações. Deixa eu começar a observar como é que eu reajo a esse tipo de comentário, esse tipo de situação que é semelhante àquela situação que eu vivi. Então, qual que é o objetivo disso daqui? Qual é o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo é fazer com que você faça uma reflexão que te dê condições de tomar ações, porque não é só refletir, é tomar ações, para que você possa usar isso a teu favor, para que você possa ter condições de organizar as suas emoções, de reestruturar as suas emoções de modo que você consiga ter uma estrutura melhor para fazer esse bendito desse planejamento de 2019 que você está aí fazendo, ou que você não fez, mas está cheio de ideias aqui na cabeça, mas que talvez tenham situações que estejam te atrapalhando, emoções que estejam te atrapalhando e que você ainda não entendeu. Eu quero lembrar você que vídeo não é terapia, que vídeo de psicólogo não te ajuda a transformar a tua vida de um modo personalizado, de um modo individualizado ou subjetivo, levando em consideração a tua subjetividade.
Isso não significa que você não possa ser minimamente autônomo em relação à tua vida ou muito autônomo em relação à tua vida e que vídeos como esse não possam te ajudar. Mas quero te dizer, quero te lembrar que nem sempre você vai conseguir sozinho. Caso você consiga, eu tenho certeza, mesmo nos dois casos, de conseguir ou não conseguir sozinho, esse vídeo aqui serve para te lembrar que você é uma bagagem emocional ambulante e que você carrega memórias que te afetam, que você precisa saber se colocar diante delas, tá certo? Se colocando diante delas da maneira adequada, você vai conseguir mudar de comportamento. E eu vou trazer novos outros vídeos aí, provavelmente não, essa próxima semana, que já vão te trazer conteúdos que também vão te ajudar, tá bom? E você já sabe, tem perguntas, tem dúvidas, tem mais perguntas específicas, pode fazer lá no direct do meu Instagram, que quem sabe eu não faço um vídeo para te responder. Se essa dúvida eu identificar que essa dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas, tá certo? Tá bom? Grande abraço, beijão. Precisamos trabalhar as nossas emoções, tá bom? Trabalhe as suas.